Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, ele procurava confirmar aquela igreja a permanecer em Cristo, visto que alguns de seus membros estavam deixando a congregação, migrando para a lei. E no propósito de confirmá-los na nova aliança, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções que temos investigado nesses vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora, várias vezes de muitas maneiras, falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Pai fala à sua igreja pelo Filho amado. E este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus apóstolos, uma vez que Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele ouviram, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Em especial neste vídeo, refletiremos sobre o seguinte tema: apesar da anterior aliança e sua escritura ter sido anulada, porque os apóstolos de Cristo citaram em algumas de suas pregações textos da anterior aliança. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, a palavra pregar indica uma ação, haja vista tratar-se de um verbo. E como é uma ação, convém lembrar que há um livro sagrado no Novo Testamento que descreve as ações dos apóstolos, que eles, durante seu ministério, executaram. Inclusive, uma destas ações, o pregar, o anunciar. Em que livro sagrado é possível conferir tais ações de forma a nos esclarecer o que eles pregavam, como pregavam e a quem pregavam? O livro de Atos dos Apóstolos. Sim, caro espectador. Mais significativo do que entendermos por que os apóstolos citaram em algumas de suas pregações textos da anterior aliança, mais significativo é perceber a quem eles citaram tais textos. Porque estes destinatários de tais textos vão revelar a razão por que os apóstolos, em algumas de suas pregações, citaram textos das Escrituras da aliança que foi anulada por Cristo. Amém? Nós, com todo zelo e dedicação, como São Paulo ensinou, aquele que ensina se dedique ao ensino, vamos te expor
Dezenas de pregações dos apóstolos, constantes do livro de Atos. Aleluia, esperando de ti paciência para ouvir, porque no livro de Hebreus, aquele escritor sagrado adverte que aqueles que ouvem a palavra não devem ser negligentes para ouvir. Sendo assim, vamos todos aprender, à luz do livro de Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos pregavam, a quem eles pregavam e por que, então, eles citaram textos da anterior aliança. Amém? E a primeira das pregações que podemos observar no livro de Atos está em Atos capítulo 2, a partir do verso 14. É a pregação que São Pedro fez após o derramamento do Espírito sobre os crentes. Crentes, aleluia, glória a Deus. E diz assim, então, verso 14 de Atos 2, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, advertiu os judeus que a princípio imaginaram que aquelas vozes dos apóstolos batizados no Espírito eram vozes de homens embriagados. Olha o que ele diz. Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atenção agora. São Pedro vai citar texto do livro do profeta Joel, constante de Joel, capítulo 2, versos 28 ao 32. E assim ele diz, a respeito da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eis aí São Pedro, citando a profecia de Joel. Joel capítulo 2, versos, aleluia, 28 a 32. Para quê? Para demonstrar que a profecia de Joel se cumprira quando do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. E ele prossegue, São Pedro, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Eis aí São Pedro se apresentando como testemunha da ressurreição de Cristo, como Cristo ordenara em Atos capítulo 1, verso 8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha do quê? Da sua ressurreição, e não somente de tudo que ele fez e falou enquanto aqui esteve. Verso 25, São Pedro vai citar Salmo de Davi, profecia de Davi, constante do Salmo 16, verso 8 ao 11. Para quê? Para provar aos judeus que estavam ouvindo, aleluia, que aquela profecia do rei Davi se cumpriu em Cristo. Eis aí o texto, porque a respeito dele, Cristo, aleluia, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto,
também a minha própria carne repousará a esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Agora, depois de ter citado o Salmo 16, verso 8 ao 11, São Pedro explica aos judeus o sentido daquele salmo, destacando que ele se cumpriu em Cristo. Quando ele diz no verso 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se, atenção à explicação apostólica, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Atenção, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Eis aí, mais uma vez, São Pedro se apresentando como testemunha da ressurreição de Cristo e, ao mesmo tempo, citando o Salmo de Davi, explicando aos judeus que aquele salmo se referia a Jesus e apresentando Jesus como Cristo ressuscitado. Aleluia! Verso 33 de Atos 2, prossegue São Pedro, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aleluia! Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, mais um salmo que São Pedro vai citar aos judeus, o Salmo 110, verso 1, quando ele cita e diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, atenção agora, caro espectador, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, veja a quem ele está se dirigindo, a quem ele está citando os trechos da antiga aliança. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram, aleluia, a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho de que? Da ressurreição, e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê um like, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, debaixo da nova aliança, sem a anterior aliança, inclusive sua escritura foi anulada. E por que, então, ainda os apóstolos citaram trechos de textos da anterior aliança, da anterior escritura, quando pregaram? Porque eles eram judeus convertidos, pregando a judeus, co-irmãos judeus, e no afã, no desejo de ver seus co-irmãos convertidos, eles lhes citam textos de promessas feitas no passado, tanto no livro de Joel quanto nos Salmos, não só referente ao derramamento do Espírito, mas também referente à ressurreição do Cristo, para revelar àqueles co-irmãos judeus que Cristo era o que foi profetizado por Davi. Jesus de Nazaré era quem foi profetizado por Davi, que ressuscitou, o qual após subir aos céus, ele
também cumpriu o que foi profetizado por Joel, derramando o Espírito Santo. Aleluia! Os apóstolos foram precisos em suas pregações. Eles não se atinham a texto da anterior aliança, referente a personagens da anterior aliança ou a grandes eventos da anterior aliança, para trazer alguma lição a quem quer que fosse, judeu ou não judeu. Eles se atinham precisamente, especificamente, a textos da anterior aliança referentes ao prometido, ao ungido, querendo demonstrar a seus co-irmãos judeus que Jesus de Nazaré era o cumpridor das promessas, no desejo, na ânsia de ver seus co-irmãos judeus convertidos. Eles não abriram o leque de tudo que estava escrito na anterior aliança para passar adiante a seus ouvintes, judeus ou não judeus. Eles eram precisos e específicos. O que lhes interessava era falar, sobretudo aos judeus, dos sofrimentos e da ressurreição, sofrimentos e ressurreição de Cristo prometidos na anterior aliança, para que seus co-irmãos judeus soubessem que Jesus era o cumpridor das promessas, Jesus era o prometido. Seja qual for a sua aliança, seja qual for o seu ministério, seja qual for sua religião, seu mediador, seu profeta, seu Deus, seu templo, não importa, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha ouvir o Novo Testamento, venha basear a sua fé apenas em Cristo, no seu Evangelho, porque esta é a Escritura que vale agora, em nome de Jesus.